Conversando com Álvaro Santos, estamos falando da MP do Agro, que é lei agora, né? A Lei 13.986, mas aquela MP do Agro. E aí alguns pontos que criou muita expectativa, vai facilitar, não vai facilitar, e nós estamos falando justamente destas cédulas de desenvolvimentos, desse crédito. O nosso tempo aí, como ele já é limitado, tem o patrimônio de afetação, que você até estava me falando, que ele aparenta uma coisa, mas tem umas pegadinhas aí no meio. Justamente, Fabélia, uma das principais inovações da Lei 13.986 é o patrimônio de afetação. É um novo tipo de garantia. A gente já tinha hipoteca, penhor, alienação fiduciária, agora vem o patrimônio de afetação, que é bem parecido com a alienação fiduciária de imóvel, mas pode ser até pior em algumas situações. A finalidade dele é... No primeiro momento, o produtor achou, mas é bom, porque eu tenho 1.000 hectares e eu posso comprometer só 200. Perfeito. A primeira discussão que teve no início é porque o produtor hoje, se ele tiver um imóvel, por exemplo, 300 hectares, vamos supor, avaliado em 12 milhões de reais. Se ele for levantar um recurso no Banco A de 7 milhões de reais, o Banco A vai exigir hipoteca de primeiro grau do imóvel todo. Não tem como ele pegar só uma parte e dar em hipoteca ou em alienação fiduciária. E aí, se ele for no Banco B, o Banco B teria que pegar a hipoteca de segundo grau. O Banco B geralmente não quer. Não quer, aí o juro vai lá para cima. O juro vai lá para cima. Então, você limita o produtor. O patrimônio de afetação, o objetivo dele é o produtor pegar aquele imóvel dele e segregar das demais obrigações, dos demais bens que ele tem e deixar ele vinculado a essas operações. Ele fica afetado àquele objetivo, por isso patrimônio de afetação, ele fica vinculado. Então, se eu peguei 30%, o equivalente a 30% do meu patrimônio, vai ficar 30% do meu patrimônio afetado. Justamente, e você faz isso sem necessidade, por exemplo, de desmembrar a matrícula junto ao cartório. Com isso, nesse exemplo... A minha matrícula consta que ela tem 30% comprometido. Justamente. Mas ela permanece a mesma. Permanece a mesma, você não precisa fazer o desmembramento, até porque muitos cartórios nem aceitam fazer o desmembramento quando é para continuar na titularidade do produtor. Né? E aí, com esse patrimônio de afetação, você consegue, por exemplo, esses 300 hectares, dividir em 3 frações de 100 hectares, e uma fração você vai no Banco A, outra fração você vai na Trading e outra fração você vai no Banco B. Então você consegue segregar. Se por um lado você reduz os custos de transação e aumenta o leque de possibilidades de levantar recursos, por outro, é preciso ter muito cuidado, porque como a gente disse agora há pouco, esse patrimônio de afetação, ele é bem parecido com a alienação fiduciária. Então, você vai instituir ele perante o cartório, vai vincular ele a uma CIR, que é aquela cédula que a gente falou, aquele título novo, ou a uma CPR. Isso é uma mudança que a gente não tinha na MP original. Né? Então, você pode instituir ele, vincular a um título ou ao outro. E aí, com base nisso, acessar essas operações. Entendeu? E aí? Teve um problema climático, uma razão qualquer, mercado, eu não consegui pagar meu compromisso. Essa é a grande questão, Fabélia. Então, ele vai perante o cartório, leva toda a documentação pertinente, CAR, GEL, mapa, memorial descritivo, CCIR, NIRF. O oficial de registro aceita, institui, ele pega aquele percentual e dá em garantia. E aí ele não consegue pagar, por exemplo, por um problema climático, igual a chuva de granizo que a gente viu agora há pouco lá no Mato Grosso do Sul. O que a legislação estabelece? Que em caso de não pagamento se aplica o mesmo procedimento da alienação fiduciária. Com isso, não é necessário, e isso é importante frisar, não é necessário um processo judicial para pegar aquele bem, tirar do patrimônio do produtor e entregar para o credor. Você consegue fazer isso diretamente no cartório de registro de imóveis. Claro que tem formalidades que precisam ser respeitadas. Mas, então, vamos colocar bem claro aqui. Eu posso, de repente, ter ali a minha propriedade sendo, vamos falar aqui no português mais rasgado, sendo tomada sem eu nem ao menos ter tido tempo de me reorganizar. Perfeito, Fabélia. Se num processo judicial discutindo hipoteca você tem uma série de formalidades, nesse procedimento feito junto
ao cartório de registro de imóveis, as comunicações podem estar até por correios. E se eu mudei de endereço, não atualizei, eu nem sequer fui informada. Às vezes você nem recebe. Pode correr esse risco. Acontece muito, porque no dia a dia, às vezes a pessoa nem é notificada e vai lá tirar a certidão, o imóvel dela já passou para o credor. Então, embora a lei traga uma série de mecanismos para modernizar o crédito, o produtor rural, ele precisa, Fabélia, ficar muito atento, ele precisa de uma assessoria permanente. Então, a conclusão que fica é que essa nova lei traz esses inúmeros instrumentos para otimizar o crédito, em especial esses de origem privada, que não sejam recursos controlados. Mas o crédito, como bem disse um grande amigo meu, ele é igual remédio. Ele precisa ser tomado na dose certa e do jeito certo, sob pena de você ter um problemão depois. Tem um outro amigo meu, Dr. Lutero de Paiva, e ele fala uma frase que define bem a questão. O agro 4.0 não admite nem produtores, nem advogados amadores. O produtor do futuro, Fabélia, ele precisa de gestão no campo, gestão jurídica, contábil ou ambiental. Ou todas juntas? Todas ao mesmo tempo, se possível. Olha, a gente já está aqui encerrando o nosso tempo. Álvaro, vamos mais vezes para nós falarmos mais um pouquinho disso, porque é importante que o produtor tenha conhecimento cada vez mais. Fabélia, sem dúvida, são vários assuntos técnicos, nós estamos destrinchando essas legislações que estão vindo aí todos os dias e eu me coloco à disposição para sanar eventuais dúvidas, a gente comparecer num novo momento e agradeço aí pela oportunidade. E eu quero deixar claro também que vocês podem fazer perguntas, a gente encaminha para o Álvaro. Outro detalhe, o objetivo aqui é falarmos de uma maneira bem clara, que não é o termo jurídico, não é o termo lá dos tribunais. É aquele termo que nós vamos conversar, o produtor vai compreender e não falamos besteira para nenhum advogado também. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa de uma comunicação efetiva. E é o que a gente espera. E aí, senhores, tem os benefícios? Sim, tem sim. Mas tem que ficar atento aos efeitos colaterais. Então, é a história do remédio. E Alexandre Câmara, um abraço, Alexandre, ele sempre fala assim que pior que a falta de crédito é o excesso de crédito. É a facilidade de acesso a ele, que muitas vezes chega nesse detalhe aí que o doutor Álvaro mencionou aqui, que é tomar a dose errada no momento errado, e aí perde-se o efeito esperado.